Sejam bem-vindos ao canal Desconhecia. Quantos passeios românticos, mistérios, poemas, histórias e fotos magníficas acontecem diante a luz lunar. Além de tudo isso, a Lua possui um papel muito mais importante do que você imagina em relação ao nosso planeta. Mas, e se por alguma situação inexplicável, a humanidade perceber que a Lua simplesmente desapareceu? Quais seriam os efeitos sobre os seres vivos e o planeta Terra? De imediato, a primeira mudança que nós observaríamos seria a de que a noite ficou mais escura. Agora, sem a luz da Lua, astrônomos poderiam desfrutar melhor dos fenômenos da Via Láctea. Porém, a seguir, as consequências seriam muito piores do que você imagina. As marés seriam muito diferentes do que conhecemos. A Lua exerce um papel muito importante em relação às marés. Assim como a Terra, a Lua também exerce força gravitacional, que puxa diferentes regiões do planeta conforme ele gira. No caso das marés, a parte do planeta que está voltada para o nosso satélite natural é a mais afetada pelas chamadas forças de maré. Este efeito também ocorre nas porções sólidas do planeta, mas como a água se move mais facilmente, ela é acumulada em direção à Lua. Quando isso acontece, eis que temos uma maré alta, formada pela água acumulada em direção à Lua, já que ali a gravidade é mais forte. É certo que o puxão gravitacional do Sol produz também uma deformação dos oceanos terrestres, mas seu efeito é aproximadamente a metade em força em relação ao lunar, de modo que sem a presença da Lua, continuaria havendo marés na Terra, mas muito mais fracas. Seriam basicamente como um fluxo suave de ondas. Como consequência do desaparecimento das marés lunares, as correntes oceânicas se enfraqueceriam. A água oceânica tenderia a redistribuir-se, tomando o rumo dos polos, e o nível do mar se elevaria nas costas. A consequência de tudo isso seria uma mudança drástica do clima da Terra. Mudanças no eixo de rotação da Terra. A Lua tem um papel muito importante na rotação do nosso planeta. O movimento da órbita da Terra estabiliza o eixo de rotação da Terra, mantendo uma inclinação fixa de 23 graus, tal inclinação que resulta nas estações do ano que conhecemos. Com a falta da Lua, o eixo da Terra perderia a inclinação fixa. Ficaria como, por exemplo, um peão prestes a cair, quando fica com a rotação do eixo totalmente instável. Além disso, teríamos invernos mais frios e verões mais quentes. Ventanias muito mais fortes devido às diferenças térmicas do planeta provocada pela instabilidade do eixo da Terra. E em um caso pior, isso poderia causar um derretimento mais rápido das geleiras, uma vez que os polos de rotação do planeta apontam-se na direção do Sol, fazendo com que o nível do mar aumente drasticamente. Muitas espécies e seres vivos morreriam. O desaparecimento da Lua afetaria também a vida na Terra. O efeito mais imediato seria o desaparecimento da própria luz solar refletida pela Lua, que alteraria os ritmos biológicos de muitas espécies animais e vegetais que se adaptaram e evoluíram sob a presença cíclica da luz lunar. Muitas espécies precisariam adaptar-se de repente à obscuridade total das noites sem lua. O desaparecimento das marés lunares afetariam sobretudo as espécies adaptadas aos fluxos e correntes marinhas, como as que vivem nas costas, às quais o fluxo das marés leva os nutrientes, ou as que habitam mares e oceanos, acostumadas aos atuais padrões das correntes marinhas. As mudanças climáticas drásticas e globais decorrentes do desaparecimento das marés e da desestabilização do eixo de rotação da Terra seriam os fatores que produziriam as consequências mais terríveis sobre a vida terrestre. Os ritmos vitais de todas as espécies animais e vegetais seriam alterados por essas mudanças climáticas. As migrações, a época do cio, a hibernação. O crescimento das plantas também seriam afetados pelas variações térmicas extremas. Muitas espécies seriam incapazes de se adaptar. Haveria extinção maciça de plantas e animais. No caso muito extremo que vimos antes, de que o eixo de rotação terrestre acabasse apontado para o Sol, a vida na Terra, tal como a conhecemos, seria impossível em qualquer dos dois hemisférios, e somente seria talvez viável no Equador.
entre os hemisférios ardente e gelado. No entanto, a Lua cada ano está se afastando cerca de 4 centímetros da Terra. Porém, demoraria milênios para a Lua sumir de nossa vista. Mas, muito antes que isso aconteça, o Sol vai se expandir até virar um gigante vermelho e engolir no processo a Terra e seu satélite. Dito isso, não há necessidade de se preocupar. Ainda falta cerca de 5 bilhões de anos para isso acontecer. Mas, e você? O que faria se a Lua desaparecesse do nada? Comente aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, caso tenha gostado do conteúdo. E até o próximo vídeo.